discípulos. Apresenta Lucas, o médico amado. Quem foi Lucas? Lucas foi o evangelista que escreveu o terceiro evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. Apesar de a Bíblia não dizer muito sobre quem foi Lucas, sabe-se que ele era um médico de profissão. E colaborador do apóstolo Paulo. Inclusive ele acompanhou o apóstolo em muitas ocasiões. A história de Lucas, o médico amado. Muito provavelmente, Lucas foi um gentil de fala grega, de Antioquia da Síria. Os gentios na Bíblia, basicamente eram as pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. De forma geral, gentil significa nações. Entretanto, no decorrer da narrativa bíblica, a palavra gentios adquiriu um sentido restrito, principalmente para designar os pagãos. No termo hebraico é traduzido, ora como nações, ora como pagãos, e ora como gentios. Lucas talvez estabeleceu residência por um tempo em Filipos. Atos 16, 12. Na Epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo se refere a ele como o médico amado. Além disso, o apóstolo distingue dos homens da circuncisão, isto é, os judeus. Isso parece reforçar a sugestão de que ele tenha sido gentil, possivelmente grego. Apesar disso, alguns estudiosos se esforçam em supor que ele tenha sido um judeu da dispersão, convertido ao cristianismo. Alguns intérpretes sugerem que Lucas possa ter sido irmão de Tito. Eles fazem essa sugestão com base em algumas passagens da Epístola aos Coríntios. 2 Coríntios 8, 18, 2 Coríntios 12 e 18. No entanto, não é possível provar essa posição de forma realmente convincente. Lucas foi muito útil na obra do Senhor. Apesar de tudo, as informações realmente confiáveis sobre ele são aquelas encontradas na Bíblia, e através de suas obras, que se torna possível entender um pouco sobre sua biografia. Lucas era uma pessoa culta e educada, um pesquisador e historiador extremamente disciplinado e detalhista como escritor. Em várias ocasiões no livro de Atos, Lucas se coloca como uma testemunha ocular dos acontecimentos ali narrados. Ele destaca a sua participação, especialmente como um companheiro muito próximo do apóstolo Paulo. Atos 16, 10 a 17, Atos 25, Atos 21, 27, 28. Além da passagem em Colossenses, Paulo também faz menção a Lucas, quando ao escrever a Filemão. Mais uma vez o apóstolo ressalta que o médico era um de seus grandes cooperadores. Filemão 24. Quando Paulo escreveu essas duas cartas, ele estava preso. Considerando esse fato, e combinando com os relatos dos dois últimos capítulos do livro de Atos, é possível concluir que Lucas era um de seus companheiros, tanto na difícil viagem em que enfrentou um naufrágio, quanto em sua prisão em Roma. Não é exagero imaginar que Lucas, como médico e fiel companheiro missionário de Paulo, também tenha o amparado não apenas como amigo e irmão em Cristo, mas também como médico, em suas aflições físicas. Lucas também estava acompanhando o apóstolo, na ocasião de sua segunda prisão em Roma. Já próximo ao seu martírio, quando Paulo escreveu a Timóteo, o apóstolo destacou que somente Lucas estava com ele. Portanto, como não se sabe se Timóteo conseguiu chegar a tempo, antes de Paulo ser martirizado, Lucas talvez tenha sido o único a acompanhá-lo, em seus últimos dias de vida. Após esse período nada se sabe sobre o que aconteceu com Lucas. Estudos cristãos muito antigos afirmam que ele continuou dedicando completamente sua vida na obra do Senhor. Ele permaneceu empenhado na proclamação do Evangelho, até que faleceu com idade avançada na Grécia. Alguns apontam a região da Beócia, na Grécia Central, como sendo o local onde ele passou seus últimos dias. Também existe uma especulação que diz que ele teria vivido até os 84 anos de idade, sem ter esposa ou filhos. O escritor Lucas. Desde muito cedo, ainda na igreja primitiva, a história cristã atribuiu a ele a autoria de 2 dos livros do Novo Testamento.
Se realmente Lucas foi um gentio, então ele pode ter sido o único não-judeu a escrever um livro no Novo Testamento, apesar de também não se saber quem escreveu a carta aos Hebreus. Em seus escritos, é possível perceber traços de sua formação e profissão. Ele aplica um grego culto como linguagem, e se mostra bastante específico ao descrever casos de enfermidades. Pela qualidade e organização de seu trabalho, Lucas é considerado um historiador primordial do primeiro século, cuja obra é impecável e digna de confiança. Além de Paulo, Lucas teve contato muito próximo com os mais notáveis líderes cristãos da igreja primitiva. Provavelmente ele conheceu Filipe, Silas, Barnabé, Timóteo, Tito, Marcos, Tiago e Judas, irmãos de Jesus, além de apóstolos como Pedro e João. Além disso, por ter estado em lugares intimamente associados ao próprio ministério de Jesus e de seus apóstolos, Lucas conseguiu ter acesso a conhecimentos valiosíssimos e seguros acerca do próprio Senhor Jesus, conforme fica claro no terceiro evangelho. Lucas 1, 1-4. Ele também teve o privilégio de presenciar de perto a história dos primeiros anos da igreja cristã. Os dois livros escritos por Lucas tinham não apenas o objetivo de servir a Teófilo, seu destinatário imediato, mas alcançar todas as nações com a pregação do Evangelho. Suas obras procuram instruir e fortalecer a fé de todos aqueles que foram conduzidos a Cristo. Apesar das muitas teorias que se propagaram nas antigas tradições cristãs acerca de quem era Lucas, não é necessário muito para se entender sua grande importância. Lucas foi uma pessoa sábia, capacitada e muito habilidosa. Ele tinha seu coração fervorosamente devotado a Cristo e à causa do Evangelho.